Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlo aqui para a gente continuar falando de redes de computadores, tá certo? Nós já estamos no nosso bloco 4, cara, e nesse bloco nós vamos ver a respeito dos modelos. O que é um modelo OSI? O que é um modelo TCP/IP? O que é uma pilha de protocolos TCP/IP? Quantas camadas tem no OSI? Quantas camadas tem no TCP/IP? O que é essas camadas? Como é que funciona o transporte de dados de uma máquina para outra dentro de uma rede de computadores? Cara, esse bloco é exclusivamente só para isso. Por quê? Porque é um dos assuntos aí na rede de computadores que despencam nas provas. Eles querem saber, por exemplo, em qual camada ficam os protocolos, ou, por exemplo, em qual camada fica o roteador, ou, por exemplo, em qual camada fica o modem, ou, por exemplo, em qual camada fica o transporte, né, do IP, em que forma é UDP, TCP, enfim, pessoal. Esse é o bloco exclusivo para isso, justamente porque é uma parte que cai muito nas provas de concurso e você, meu amigo, tem que estar esperto demais com esse assunto, tá? Então, eu vou te passar aqui alguns bizus para você lembrar das camadas em cada modelo, tá? Apesar de ser um modelo, mas também cai em prova, é cobrado em prova, e é isso que eu quero passar para vocês aqui, fechou? Bora pra cima? Tamo junto, meu irmão. Lorival Kerlo e você, nós vamos arrebentar com essa rede, tá? Bora lá, vamos desvendar aqui essa informática, deixar de brá. Bora lá. Como vocês já conhecem, o nosso materialzinho tem teoria, questões, tem gabarito e tudo mais. Como sempre, tem eu ali dando aquelas boas-vindas a vocês. E aí, a gente começa aqui o nosso lindo material, beleza? Nós vamos estar falando de quê? Do modelo OSI. Por quê? São modelos de funcionamento de rede, tá? Existe aí, pessoal, um modelo OSI, o modelo TCP/IP e a pilha de protocolos TCP/IP, que é o que rege a nossa internet, a nossa rede mundial de computadores. Mas aí sempre foi assim, pessoal. Cada um estava querendo criar o seu modo, ao seu ver. Então, cada empresa estava criando o seu tipo, entre aspas, hub, switch, enfim. Como vocês já viram nos blocos passados aí sobre o que é hub, o que é switch, por aí vai, tá? Então, cada empresa está criando o seu, na tora, né? Como diz o menino lá, na tora, na doida. E, cara, a ISO foi lá e disse assim, olha, meu irmão, vamos começar a organizar esse negócio aqui, porque tá muito doido, tá cada um criando da sua forma, aí cada um daqui a pouco vai ter que usar só daquela marca e aí não pode, tá? Vamos lá. Aí criou um modelo que é chamado de modelo OSI, certo? Como vocês podem ver aí, pessoal, o modelo OSI diz o seguinte: ele tenta explicar um funcionamento da rede dividindo em 7 camadas. Olha só o que ele está dizendo aí. Quer dizer, ele vai dividir em 7 camadas o funcionamento da nossa rede de computadores, tá bom? Então, ele diz lá, ó, embora seja um modelo teórico que não precisa necessariamente ser seguido à risca pelos protocolos de rede, o modelo OSI é interessante, pois serve como deixa para explicar os diversos aspectos teóricos do funcionamento da rede, beleza? Então, foi criado esse modelo justamente para dizer como que deveria funcionar um equipamento numa rede, como que deveria funcionar o tráfego de informação dentro da rede, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Existem aí alguns livros, pessoal. Sempre eu já disse para vocês, sempre eu vou estar fazendo referência a livros. Por quê? Porque é onde eles tiram as questões relacionadas a redes, tá certo? É Morimoto, tem o Furuza, enfim, tem vários autores nessa parte de rede. Aí vai depender de cada banco, cada forma de como é que deve cobrar. Tem Torres também, enfim, tem um monte de autores. Geralmente é Furuza, geralmente é Morimoto, geralmente é Torres mesmo. Esses são os caras que eles gostam de tirar as questões, tá? Mas isso não vai te atrapalhar em nada. Ah, ele vai mais cair a banca que cobra isso. Cara, se você entender a base, você entende o restante. Porque eles gostam de pegar especificamente de um determinado local.
Mas não quer dizer que você tem que estar lá também, ok? Vamos lá. Ele diz até o seguinte, ó. Conforme torre para facilitar a interconexão de sistemas, a ISO, o que é a ISO? International Standard Organization, desenvolveu um modelo de referência chamado de OSI, Open System Interconnection. Ou seja, para quê? Para que os fabricantes, olha o que ele diz, ó, os fabricantes pudessem criar protocolos a partir desse modelo, certo? Então, o modelo de referência OSI é um método para descrever como os conjuntos interconectados de hardware e software, ou seja, parte física e software programa, podem ser organizados. Então, galera, a ideia disso daqui é para manter a organização do negócio, tá? A ideia disso é para manter organizado, padronizar, certo? O que não era padronizado. Tudo bem? Então, ele foi lá e dividiu. O modelo de referência OSI descreve em quantas camadas? 7. Cara, anota isso daqui, tá? Pega aí o seu caderninho, a sua canetinha e anota quais são as 7 camadas que fazem o modelo OSI acontecer, tá bom? Quais são, professor? Quais são? Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e físico, certo? Ou física. Então, existe cada um dessas 7 camadas e cada camada tem a sua representação dentro de um modelo, ok? Fechou? Obviamente, como nós já vimos ali em cima, não é obrigado usar todas as camadas, mas tem que ter um modelo a ser seguido, um padrão. Então as empresas seguem esse padrão, ok? Beleza. Abaixo mostrarei a imagem aí com as camadas de 1 até a camada 7. Como você pode ver, a aplicação, a apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico. Ó, esqueci aqui a apresentação, né? E a aplicação. Perceba aqui, pessoal, tem o modelo OSI, todo o processo da transmissão de dados, como eu mostro aqui. Sai de aplicação, depois apresentação, depois sessão, depois transporte, rede, aí saída de dados e vem a parte física. Aí vem o link físico, e aí para chegar no outro computador, ele passa de baixo para cima. Ou seja, presta atenção, na hora de enviar, ele segue um formato de modelo, na hora de receber, ele vem seguindo de baixo para cima, tá? Então você já percebe, ó, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Tá, professor? Como que eu vou lembrar disso daí? Rapaz, você já assistiu aquelas novelas da Globo? Ah, meu Deus do céu, o professor tá falando de novela de Globo numa hora dessa? Calma aí, você vai entender. Você vai ver aquela novela, aquele pessoal que ele bota uns atores lá que não é nem fazendeiro, não é nem lá do pessoal do que vive nos interior, que fala assim, sabe? Então você já viu aquela novela? Aqui para lembrar, você vai lembrar de festa. Teve uma novela que eu assisti, acho que era Chocolate com Pimenta, cara. Era muito boa. Aí tinha um cara lá que era da fazenda, ele falava só assim, ele falava desse jeito. E aí, e aí, cara, olha só. Seu professor é doido. E aí ele falava aqui, rapaz, vamos lembrar que nós temos uma festa. Sendo que aqui você vai chamar de festa. Rapaz, nós vamos ter uma festa. Olha aí, presta atenção, ó. Como até o negócio embora. Nós vamos ter uma festa. Uma festa, meu irmão, uma festa. Então você vai lembrar de todos esses caras. Festa, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cara, você vai lembrar disso daí. Ah, Lorival, esse daí eu não gostei, então pronto, cara. Então você vai lembrar do Astref. Aí ficou parecendo aquele negócio, coisa ruim, sabe? Eita, meu irmão, Astref. Parece que o cara tá falando, né, com a voz voltando. Astref aí dentro, pessoal. Bora pra cima! Então, esses são as camadas de aplicação dos nomes. Lorival, eu tenho que saber dos nomes.
Não só saber os nomes das camadas, como a quantidade das camadas e para que serve cada camada, meus jovens, tá? Então vem comigo e vamos aprender. Bora. Bora, deixa de chororô, deixa de chororô. Eu já tô vendo que você já tá chorando. Mas é difícil, professor. É complicado. Agradecer desse jeito. A aplicação, vamos lá. A camada de aplicação faz a interface entre o quê? Entre o protocolo de comunicação, olha aí, ó, e o aplicativo. Por exemplo, professor, nós temos aqui o acesso a um determinado site. Existe o protocolo HTTP, existe o protocolo HTTPS, que é justamente que está dentro desse modelo aqui de aplicação. O modelo de aplicação, gente, é aquele que fica mais próximo de nós usuários, tá bom? Esse é o nosso modelo de aplicação. Depois, ele traz um modelo de apresentação, certo? O que é que ele faz? Ele converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação. Então, olha o trabalho da apresentação. Ele vai converter o formato do dado recebido pela camada de aplicação, certo? Para que, Lorival? Está aqui, ó, em um formato comum a ser usado na transmissão desse dado. Então, ele explica o porquê que existe. Já a seção, certo? Ele diz, a camada de seção permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma seção de comunicação. Como é que essa seção vai ter, tá? Agora, em transporte, esta camada é responsável por pegar os dados enviados pela camada de seção e dividi-los em pacotes, que serão transmitidos à camada de rede. Perceba que cada um tem um passo aqui, cada um tem a sua responsabilidade aqui, certo? Aqui, pessoal, dentro da camada de transporte, existem dois protocolos que fazem esse negócio acontecer, ou o TCP ou o UDP, certo? Então, o TCP, ele garante a entrega. O UDP, ele é, ó, meio maluco, ele não garante a entrega. Então, são dois protocolozinhos que ficam nesse transporte. TCP, UDP, tá? Vamos para a rede. Camada ali de rede. É responsável pelo endereçamento dos pacotes, convertendo os endereços, desculpa, lógicos em endereços físicos, de forma que os pacotes consigam chegar corretamente ao destino. Então, cara, como é que isso chega, certo, a um determinado local, né? Nós temos ali, por exemplo, o IP. O IP é uma numeração que é dada para os computadores que estão interligados na internet, certo? Ou seja, e outra coisa, tá, pessoal? Na internet tudo funciona com tal de pacotes. É através desses pacotes que chegam as informações. Então, o IP faz parte aqui da rede, por exemplo. Enlace de dados e física, certo? Vamos lá. Primeiro enlace de dados. Enlace de dados. Camada de enlace pega os pacotes de dados recebidos pela camada de rede e o transforma em quê? Em quadros que trafegarão pela rede, adicionando informações como endereço da placa de rede de origem, o endereço da placa de rede de destino, os dados de controle, os dados em si, a checagem de redundância, o tal de CRC. Como vocês bem sabem, nós já falamos sobre isso, e toda placa de rede existe um endereço que é chamado de MAC. M-A-C, tá? M-A-C, MAC, tá? O que é esse MAC? É justamente o endereço daquela placa de rede, tá certo? Então, toda placa de rede tem um MAC. Justamente é isso que ele está falando no enlace de dados. Já na física, ele diz, esta camada pega os quadros enviados pela camada de quê? De enlace e os transforma em sinais compatíveis com o meio por onde os dados deverão ser transmitidos. Cara, então aqui nós temos as 7 camadas que fazem parte do OSI. Lembra da festa, rapaz, da festa. Beleza? Fechou. Então, os protocolos do modelo OSI para facilitar a prova. Então, vamos lá. Aqui nós temos cada um, certo? Nós temos o PDU, nós temos o modelo OSI e nós temos os protocolos.
Primeiro vem os dados, dados. Ó, perceba. Aí quem são esses protocolos? Olha lá, galera. Olha lá como fica interessante você estudar nesse formato aqui, tá? HTTP, SMTP, FTP são os camadas, desculpa, os protocolos que ficam na camada de aplicação, certo? Agora de apresentação, entra ali, ó, ACID, MPEG, JPEG, ou seja, são outros tipos de protocolos que fazem dentro da apresentação. Já na seção é o SSH, o SAP, o SDP. Na camada de segmento, como vai ocorrer aquela informação, que é no transporte, geralmente ele cobra sobre TCP ou UDP, tá certo? Já no pacote, como esse pacote será encaminhado pela rede. Ou seja, pessoal, basicamente você vai lembrar do nosso IP, certo? Que existe, inclusive, dois tipos de IP, nós já vimos sobre isso. O IP versão 4, não, nós já vimos, nós vamos ver ainda. IP versão 4 e IP versão 6, nós vamos ver ainda no próximo bloco, tá? Por enquanto é só camadas e modelos, tá? Beleza. Aí como que esse enlace vai ocorrer, certo? Como esse frame vai ocorrer de dados? Então, ele pode ocorrer através de cabo, certo? Ou seja, por Ethernet. Já os bits, como pode ocorrer isso aí na camada física, tá? Através do modem, através do cabo de rede, certo? Então, tanto pode ser ali no enlace como físico, é isso que ele está querendo mostrar para você, certo? Agora, existe aí o modelo TCP/IP. Bom, o modelo OSI, como eu falei, ele foi criado para criar um modelo, para que as empresas cuidem de criar os protocolos, as placas, enfim, tudo em cima daquele modelo OSI, que é isso que vocês acabaram de ver acima. Agora, o que que acontece? Vocês vão ter aí um modelo de TCP/IP. Esse modelo TCP/IP já é em cima do modelo OSI, sendo que, como vocês já viram na nossa aula aqui hoje, ele fala lá num momento, numa hora, certo? Que o seguinte, ele diz lá para você que não obrigatoriamente tem que seguir todos os passos. Tem que ter todas aquelas camadas, beleza? Por conta disso, surge aqui o nosso modelo de protocolo, que é o que é utilizado na internet, na nossa intranet atualmente, certo? Então, esse é o modelo TCP/IP. Ele diz lá, ó, o que é que ele diz ali para você, ó? Segundo Dantas, né, o modelo de referência mais conhecido é o TCP/IP, certo? O modelo TCP/IP foi projetado em 4 camadas, conforme exemplificado abaixo. Então, galera, aqui para você lembrar do modelo TCP/IP, você vai lembrar do seguinte, você vai lembrar de Rita. Rita, ô Rita, ô Rita, volta desgramada, volta logo que não perdoa a facada. Ô Rita, é para lembrar, macho, viu? Sai daqui, mano, só carrega. Então, ô Rita, bora pra cima. Então nós temos aqui, galera, as 4 camadas. Então vamos lá, Lorival. Então quer dizer que TCP/IP tem quantas camadas? 4 camadas, pessoal. 4 camadas, tá? Não tá saindo direito ali, mas beleza. 4 camadas, beleza? Então, tranquilidade, Lorival. 4 camadas. Beleza. Quais são as camadas? Vamos lá. De rede, de internet, de transporte e de aplicação. Ou seja, você vai lembrar da Rita. Ô, Rita! Volta, desgraça. Agora preste bem atenção que no modelo TCP de internet, se um computador A enviar informação para o computador B, como vai funcionar? A aplicação ela vira dados. O transporte é o segmento. A internet é como vai indo, a nossa internet funciona, que é por formato de pacotes. E a rede é como esse bit está sendo carregado. Aí eu entro no meio físico, certo? Você já estudou comigo essa parte nos blocos anteriores. Então você já sabe o que é um meio físico. É como ela está levando a informação, tá? Beleza. Então, começa aqui a aplicação, transporte, internet, rede, certo? Depois, rede,
internet, o cara está recebendo. Transporte e aplicação, que é o que mais chega próximo de nós, usuários. Perceba, tanto no host A como no host B, isso chega o mais próximo possível, tá bom? Beleza. Agora, olha só. Para que é que serve cada camada? Nós temos aí as camadas de acesso à rede, ok? Então vamos lá. A camada de acesso à rede, acesso de rede, ela diz o seguinte: é também chamada de link de dados, certo? Porque ela lida com o quê, cara? Ela lida com a infraestrutura física, tá certo? Por exemplo, que abrange os cabos de Ethernet, redes sem fio, placas de interface de rede, drivers e dispositivos no computador. Então vamos lá, a camada de acesso de rede ela é comandada, né, vamos dizer assim, por todos essa parte física, de meio, de como chegar a informação. Agora, a camada de internet, lembra lá, primeiro foi a Rita, lembra da Rita? Rede, agora internet, certo? A camada de internet, ela também pode ser conhecida como camada de rede, controla o fluxo ou roteamento do tráfego, certo? Garantindo que os dados sejam enviados com rapidez e precisão. Olha que doideira esse negócio aqui. Ele até diz, se houver muito tráfego na internet, a camada de internet pode demorar um pouco mais para enviar o arquivo, mas reduzirá a chance de um erro corromper esse arquivo. Então, quando você vai lá utilizar, enviar uma informação ou receber a informação, é muito difícil um arquivo corromper, tá? Camada de transporte, como isso vai, certo? Então ele fala uma conexão de dados confiável entre dois dispositivos de comunicação, certo? Então, ele pega os pacotes e divide os dados, certo? Ele divide os dados em pacotes. E isso faz o que, Lorival? Cara, isso deixa o negócio muito melhor. Por isso que o roteador, você ter um roteador na sua casa é muito melhor, porque o roteador é inteligente, ele vai procurar a melhor rota para levar aquela informação. Já na camada de aplicativo, certo? Que é a que ela chega mais perto, que é a de aplicação, né? É onde nós temos ali os protocolos de armazenamento, desculpa, os protocolos de site e também os programas de e-mail e tudo mais, certo? Então, basicamente, pessoal, é isso sobre essas camadas. Agora, o que é que acontece assim? Algumas bancas cobram esse modelo de protocolo TCP/IP, algumas bancas. Outras bancas, elas gostam de cobrar pilha de protocolos TCP/IP, tá? Você entendendo a OSI, você entende de todo o restante. O problema é que algumas bancas gostam de cobrar 4 protocolos, outras gostam de cobrar o que nós chamamos de quê? De pilha de protocolos. Presta atenção. A outra que você viu foi modelo TCP/IP. Essa é pilha de protocolo TCP/IP. Presta atenção que vai ter um pouquinho de diferença. Aí ele diz assim, ó. Eu estava até falando sobre o OSI e tudo mais, enfim, eu falando uma historinha bem rapidinho, tá certo? Mas eu quero que você pegue isso daqui, tá, pessoal? As 5 camadas. E aí, você vai lembrar física, enlace, rede, transporte e aplicação. Para lembrar, lembra do mesmo lá da oferta. Lembra, rapaz, lá vai ter uma grande oferta. Ele tira o S, né, cara? Não sei se vocês estão ligados. Sabe aquele povo lá do chocolate de pimenta? Ele tira o S. Rapaz, que fertona, rapaz. Tinha uma baita de uma oferta. É uma oferta, rapaz. Então é justamente isso aí. Na pilha de protocolos da internet, tá certo? Então, quando ele estiver falando de pilha de protocolo da internet, nós vamos ter a oferta, certo? Faz o mesmo papel do modelo OSI, o enlace, o mesmo papel do modelo OSI, a rede, o mesmo papel do modelo OSI, o transporte, o mesmo papel do modelo OSI. E aqui na aplicação, ele engloba as responsabilidades da camada de sessão, apresentação e aplicação no só do modelo OSI. Ou seja, aqui, pessoal, na aplicação, ele pega os 3 lá da OSI e junta num só, ok?
Então, esse é o nosso modelo de pilha de protocolos. Na verdade, é o pilha de protocolos, não é modelo. É a pilha de protocolos TCP/IP, que é o que é utilizado tanto na internet como na intranet, tá certo? Os mesmos protocolos existentes na internet também existem na intranet e vice-versa. Beleza. Eu quero deixar bem claro aqui um resumo, que aí fica mais fácil para que você anote aí nos seus, na sua revisão. O modelo OSI, ele tem quantas camadas? 7. O modelo TCP/IP, ele aparece de 4 ou de 5 camadas, tá? O modelo OSI, ele é um modelo teórico. Já o modelo TCP/IP é um modelo que é utilizado, ou seja, prático. No modelo OSI, as camadas de sessão e a apresentação, elas são independentes. Já no modelo TCP/IP, sessão e apresentação estão juntos em aplicação. As camadas física e enlace são independentes. Já aqui, a física e enlace independente na versão com 5 camadas, porém inclusa na camada acesso ao meio, link de dados e acesso à rede, interface com rede, se for na versão com 4 camadas. Então, esse é um resumo entre elas, tá certo? Aqui, pessoal, também trago os principais protocolos da camada de aplicação. Porque o que acontece? As bancas gostam de perguntar os protocolos. Eles mostram, esse protocolo, esse protocolo, esse protocolo faz parte que camada na seção tal, faz parte que camada na pilha de protocolos TCP/IP, faz parte de que camada lá no modelo OSI. Então, eles gostam de perguntar em cima dos protocolos, certo? Que é o que nós vimos aqui, pessoal. Ó, basicamente, nós vimos isso aqui bem no começo, ó, que eu mostro alguns protocolos aqui, ó. Eu mostro justamente aqui alguns protocolos, ó. Como vocês podem ver, eu mostro aí alguns protocolos. Tranquilo? Aí, galera, esses protocolos aqui, quanto mais vocês souberem, melhor para vocês, tá? Melhor para vocês. Então, quanto mais souberem, melhor. Sendo que tem aí, eu trago aí, o que é um protocolo HTTP, que vocês já devem saber, o protocolo SMTP, o protocolo FTP, certo? E dentre vários outros protocolos, tá? Dentre vários outros protocolos. Agora, aqui para facilitar, o que é que eu fiz? Eu trouxe os principais protocolos de porta. Esses aqui, galera, é aquele que você tem que estar esperto com eles, tá certo? Então eu digo para eles, eu digo para você aqui qual que é as portas e os protocolos que mais caem. Então é importante você dar uma estudada em cima desses protocolos que mais caem. Mas por que que eu estou fazendo isso? Olha só, olha aqui, ó. Há 65.535 números de portas possíveis. Embora nem todas sejam de uso comum, algumas das portas mais utilizadas juntamente com o protocolo de associadas são. Então, como existe muita porta, muito protocolo, eu resolvi trazer os principais que caem nas provas de concurso. Vale lembrar mais uma coisa, tá? As portas são um conceito de camada de transporte, camada 4. Somente o protocolo de transporte, protocolo de controle de transmissão, que é o TCP, ou protocolo UDP, tá certo? Então, cara, preste bem atenção. Existe o protocolo de transporte, ele vai existir de TCP ou UDP. Porque ele diz lá, ó, indicar para qual porta um pacote deve ser encaminhado. Então, existe só duas formas de transporte aí, que é o que cai nas provas, pessoal. O formato TCP, que a entrega é garantida, e o formato UDP, que a entrega é não garantida. Tá certo? Então, é essa a diferença do transporte, ok? Fechou? Tranquilidade demais, tá? Aí tem dizendo aí, pessoal, todas as portas, todos os protocolos, eu separei já os principais. É importante que vocês deem uma lida bem massa, bem tranquilo, tá certo? Ok. Então vamos lá. O modelo OSI, vamos lá. O modelo OSI é um modelo de rede de computador referência da ISO, que é distribuído em camadas, tá certo? Tem como objetivo padronizar os protocolos de comunicação. O modelo é dividido em, cara, 7, 6, 8 ou 5. Nós vimos lá. OSI é 7 camadas, tá certo? OSI é 7 camadas. Quem é em 4 camadas ou em 5 camadas é o TCP/IP, tá certo? Se for modelo de TCP/IP, 4 camadas. Se for
Pilha de protocolos TCP/IP, 5 camadas, tá? Beleza, então, tranquilidade. Segunda questão diz o seguinte, vamos lá. Em relação aos modelos de arquitetura OSI e TCP/IP, as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são agregadas em uma só camada no modelo TCP/IP. Lembra lá, pessoal? Qual é o nome dessa camada? É de transporte? É de seção? É de aplicação? É de enlace? É de internet? Galera, nós vimos isso aqui, tá? Lembra que eu falei que tem camada na pilha de protocolos, que uma camada vale por 3 na camada OSI. E qual que é essa camada? Olha para a alternativa aí, meu irmão. Me diga aí. Se você estava assistindo essa aula, você vai acertar. Isso mesmo, cara. Se você disse aplicação, está correto. Está corretíssimo aí a sua resposta, tá? Vamos para a próxima. Terceira questão. Tchau, 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 tchau. Um desenvolvedor de software decidiu que na construção de um jogo online, as informações seriam enviadas entre jogadores, sem a exigência de que essas sejam sempre recebidas corretamente, tá? Em caso de erros, ocorre simplesmente o envio do próximo pacote, programado pelo sistema, tá certo? Beleza. E os anteriores não podem ser recuperados. Considerando essa decisão de projeto, qual protocolo, olha, qual protocolo de rede a ser utilizado no jogo, tá? Então preste bem atenção, pessoal. Preste bem atenção mesmo. Ele disse que se não tiver, vai aparecer em outro, vai simplesmente reenviar. Ou seja, o outro ele fica perdido, certo? Lembra que eu falei para vocês, existe duas formas de a gente transmitir isso daí. De uma forma que segura, que sempre vai chegar, que tem uma forma que é não segura, que nós não vamos chegar, tá certo? E aí, eu gostaria de saber de vocês, qual que é a alternativa correta dessa questão? E aí, galera? Qual que era a alternativa correta dessa questão linda e maravilhosa que nós estamos vendo aí, pessoal? E aí, vocês iam de quê, pá? Eu vou até esperar, certo? Eu vou até esperar porque você pode estar me dizendo aí. Orival, você não dá nem tempo pra gente responder, meu irmão. É só tu apertar a pause, cara. Quando tu aperta a pause, já era, irmão. Já era, tá? Então, lembra que eu falei? Eu disse, tem uma forma de transporte que ela entrega e tem outra forma de transporte que ela não entrega, meu filho. Qual que é? A que entrega é a TCP. E a que não entrega? O DP, certo? O pessoal gosta de chamar de mototáxi, tá? Me perdoe se tiver algum mototáxi aí, motoboy assistindo. Mas é só para se lembrar, viu? É só brincadeira. Não vai ficar zangado. Não leve pro coração, não. Tá bom? A alternativa, então, galera, a alternativa, vamos lá, cadê? A alternativa letra A, pessoal. UDP, tá certo? Justamente por esse formato que ele está falando. Bora para a próxima. As pilhas de protocolo TCP/IP de 5 camadas e a pilha de modelo de referência OSI têm em comum as camadas física, enlace, de rede, de transporte e de aplicação. Orival, se tem em comum, o que é que eu vou ter que fazer? Lembra lá, lembra da nossa oferta. Olha aí, ó. Oferta. É só lembrar da oferta. Lembrou da oferta? Se lembrar da oferta, tudo fica certo. Olha aí, ó. Física, enlace, rede, transporte. E a outra é de quê? De aplicação. Justamente, meu irmão, é isso que ele está querendo me dizer. Nas 5 camadas, que é a nossa pilha de protocolos, é justamente essa. Por isso está certo a nossa resposta. Senhores, gostaram aí? Não é bacana, cara, estudar rede? Bom, nós vamos continuar ainda falando de rede no próximo bloco e eu aguardo vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto até depois da posse. Te aguardo no próximo bloco, hein?
Minha galera, beleza? Tudo bem com você? Professor Lorival Kerlo aqui para a gente continuar falando de redes de computadores. Agora nós vamos para o nosso bloco de número 5, tá bom? Acompanhe comigo aí no nosso materialzinho lindo e maravilhoso, como tá completinho. Teoria, questões, gabarito e tudo mais para vocês, tá? Como sempre eu tenho ali a minha introduçãozinha. E aí nós vamos começar falando de quê? Do IP. IP, galera, é um protocolo de internet, tá certo? Onde ele é utilizado para endereçamentos, para que a gente se comunique, tá? Então, qualquer computador, dispositivo ligado à rede mundial de computadores, nós chamamos de IP. IP é o quê? Protocolo de internet, tá certo? Como você viu no bloco passado, existe até ali os modelos de TCP/IP, que é o que rege a nossa internet. Então, o IP, ele não deixa de ser um protocolo, mas é um protocolo bastante importante, tá? Então, o que é que é cobrado nas provas de concurso? O que eu quero lhe mostrar é o que é cobrado nas provas de concurso, tá certo? Vamos falar do IPv4, certo? O IPv4 possui endereços ali de 32 bits e sustenta o quê? 4 bilhões de combinações. Um detalhe bem importante, quando começou a criar a internet, ninguém achava que ia ter vários dispositivos conectados à internet, certo? Era uma aposta ali, a internet ninguém sabia se ia dar certo ou não, enfim. E mesmo assim, ainda tem um detalhe que naquela época só existia computadores, certo? A ideia era para computadores conectados, não para celular, câmera ou qualquer outra coisa, sabe? Era mais para computador. Então, 4 bilhões é mais do que suficiente. O problema, meu amigo, é que passou desse número quando começou a vir smartphone, quando começou a vir smart TV, a smart geladeira, o smart fogão, o smart micro-ondas, a smart lâmpada, a não sei o que mais lá, o Internet of Things, o IoT, a internet das coisas. Meu irmão, aí pronto, aí o papagaio desandou de vez. Aí 4 milhões, infelizmente, não dava mais, tá? Então foi obrigatório criar um novo IP, um novo tipo de IP. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui do IPv4, mas teve a evolução, que é o IPv6. O que cobra em concurso é o que, pessoal? É que você entenda quantos bits tem o IPv4, quantos bits tem o IPv6, quantos grupos tem o IPv4, quantos grupos tem o IPv6, qual é o tipo que é usado de numeração. Por exemplo, o IPv4 utiliza o que nós chamamos de decimal. Já o IPv6 ele já utiliza hexadecimal, que é números e letras. Aí é que está o bagaio. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos entender o IPv4 primeiro. Eu vou até lá, voltar e mostrar. O IPv4 ele é 32 bits, certo? Ok, Lorival. O IPv4 ele tem 4 grupos de até 3 números. Não é obrigado ter os 3 números, é até 3 números. Como vocês podem ver aqui nesse modelo que eu coloquei. O primeiro grupo tem só 2, o segundo grupo também tem só 2 números, mas aqui, ó, tem 3 e aqui também tem 3. Um exemplo aqui é o IP do Google, certo? É o IP do Google. Então perceba, no primeiro ele tem 3, certo? No segundo ele tem 2, no terceiro ele tem 3 e no quarto grupo ele também tem 3, tá, pessoal? Também tem 3 números, certo? Esses números eles podem ser de 0 a 255 e cada grupo possui 8 bits, totalizando 32 bits ali quando a gente vai fazer os grupos, tá certo? Então entenda bem, o IPv4 ele tem 4 grupos de números, de até 3 números de 0 a 255. Pronto, morreu Maria Preá. Ele é quantos bits? No total, 32 bits, ok? Cada grupo, 8 bits. Fechou. Agora vamos falar do IPv6. Bom, o IPv6, pessoal, ele é a evolução, certo? O IPv6, ele é a evolução. É muito louco, cara, isso daqui, tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Toda vez que você acessa um site, por exemplo, você digita lá www.objetivoconcursos.com.br,
O que é que o caminho faz? O que é que a URL faz? Ele transforma o que você digitou em texto e vai procurar o número de IP, tá certo? Então, só para que vocês tenham noção, eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, certo? E vou usar aqui um comando para procurar o IP do objetivo, certo? Que é chamado de ping. Então, eu vou colocar lá objetivoconcursos.com.br. Quando eu coloco objetivoconcursos.com.br, esse daqui é o IP onde está hospedado, certo? O site do objetivo, ok? É o IP, ou seja, o caminho, o servidor onde está hospedado o site do objetivo, beleza? E aqui é o quê? É IPv4. Por quê? Tem 4 grupos, tá certo? Tem 4 grupos. Fechou? Beleza. Agora, se eu fizer a mesma coisa, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Se eu fizer a mesma coisa com o google.com, perceba que ele já vai me retornar diferente. Ele já vai me retornar isso daqui, pessoal. Perceba que tem letras e números, então eu já sei que o IP do Google não é mais IPv4. Como eu estava mostrando ali no meu material, certo? IP do Google, o IP do Google mudou. Ele saiu do IP versão 4 e agora ele faz parte do IP versão 6, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ele utiliza letras e números. Tá, mas quantos bits existe o IPv6? 128 bits. O IPv6 é o sucessor do IPv4. E ele possui ali, ele consegue sustentar cerca de 340 decilhões de endereços. Cara, é isso daqui tudo. Mais de 341 decilhões, tá? Eu não sei, eu sabia nem contar isso. Eu tive que olhar na internet, ver tanto número é esse daqui, meu irmão. Não sei nem contar. Então, é muitos endereços IPs. Mas justamente por que precisa de tudo isso? Porque, meu irmão, hoje tudo está conectado na internet. É a câmera, é o drone da Polícia Rodoviária Federal, é o seu celular, é a televisão, é a antena, a luz, é a casa inteligente, é não sei o que inteligente, é a piscina inteligente, é o caramba inteligente. E tem que ter um IP para cada internet da coisa, sabe? Por isso que eles estão criando o tal do IoT. IoT quer dizer internet das coisas. Eles estão colocando internet em coisas, um smartwatch, um relógio inteligente e por aí vai, tá, pessoal? Então era necessário ter um IP para cada um. O IPv4 está se extinguindo. Aos poucos as empresas estão mudando já. Por exemplo, o Google é uma dessas. Ele já alterou o IP. Qual é o protocolo que faz isso, que faz a tradução? É o Sistema de Nome de Domínios, o DNS. Quando você digita www.google.com, ele vai procurar aquele IPv6 para te trazer o site. Quem faz essa tradução é o DNS, Sistema de Nome de Domínios, tá certo? Voltando para o IP, o IPv6 ele é representado por 8 grupos ao invés de 4 grupos, certo? E ele pode ter 4 dígitos hexadecimais. 4 dígitos hexadecimais. De 0 a 9 e de A a F, tá certo? E os grupos, ao invés de ser separados por ponto, eles são separados por 2 pontos. Um exemplo é esse exemplo que vocês estão vendo aí, tá? Agora, existem métodos para exemplificar, desculpa, para simplificar. Lorival, não entendi. Ó, perceba que ele tem 8 grupos, mas existem métodos para simplificar esses grupos, como eu vou mostrar para vocês no Google. Olha só no Google aqui. Olha no Google. Quantos grupos tem aqui? Vamos contar. Conte comigo. 2, 3, 4, 5, certo? Ah, Lorival, mas são 8 grupos. São 8, beleza. Mas você percebe que bem aqui tem 2 pontos, certo? Isso quer dizer que foi simplificado. Por isso que ele diz que existem formas de simplificar. Por quê? Porque ainda, gente, não é necessária essa quantidade ainda total. Então, o que é que eles estão fazendo? Simplificando, porque está um monte de zero. Aquilo dali é porque tem um monte de zero ali. Então, eles simplificam, certo?
Então, até isso o IPv6 faz. IPv6 faz, tá certo? Beleza? Tranquilidade. Eu trouxe para vocês aqui, para ficar fácil, um resumão do que é o IPv4 e o que é o IPv6, tá? Isso ajuda bastante. Outra coisa interessante é que existem as classes de endereços IP, certo? E aí, pessoal, as bancas gostam muito de cobrar sobre esse assunto, sobre essas classes de endereço IP, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Infelizmente ou felizmente, é algo bem decorativo, mas eu acho que com o tempo você vendo uma, duas ou três, você vai começar a entender e perceber cada um, tá certo? Então vamos lá. No primeiro, na classe A, ele vai de 1 até 127. Na classe B, ele vai de 128 até 191. E na classe C, de 192 até 223. Olha só, de A até C é o que nós usamos no nosso dia a dia, na realidade, na vida real, certo? De D e E, as classes D e a classe E, é muito reservado, certo? A D, por exemplo, é usado para multicast e a classe E, ela é mais para experimental. Então, assim, gente, dá para você entender que se vai até 223, certo? Até 223, e quando eu falo isso é no início, tá? 223 é o início do primeiro octeto, como a gente chama. Então, o primeiro octeto, ele vai até 223, na classe C. Então, vamos lá, mais uma vez. Na classe A é de 1 até 127. Na classe B é de 128 até 191. E na classe C é de 192 até 223. Lembrando que é o primeiro octeto que eu estou falando aqui, tá certo? Beleza, então? Tranquilidade. Ó, classe A possui um conjunto de endereços que vão de 1 até 127. Beleza. Classe B vão de 128 até 191. Classe C, atenção, vão de 192 até 223. E perceba que no segundo, na classe C, o 255 vai até aqui, 255. Na classe B só vai até aqui, 255. Na classe A, ele só vai até aqui, ó. Certo? O restante é tudo 0, 0, 0, 0. Justamente porque é isso que acontece. No primeiro aqui, ele só vai até 126 número de rede. Já no segundo, galera, ele pega tudo isso daqui, ó. Então é 16 mil. Já no terceiro, ele pega mais 3, ou seja, cara, é tudo isso daqui. Então já é mais de 2.997.150, tá? Então é muito louco esse negócio, ok? Aí vem, isso é a nossa rede real, como eu falo. A classe D é para serviço de multicast e a classe E é para endereços que são reservados, tá certo? De 240 até 255, 255, 255, por aí vai. Aí ele falou ali, tal de multicast. O que é unicast, multicast, broadcast? O que é cada um desses aí? Nós vamos ver agora, tá? Quando nós falamos em transmissão, presta atenção, ó, em transmissão de dados, de pacotes, desculpa, em rede de computadores, é preciso levar em conta de qual maneira essa informação será transmitida. Então, nós estamos falando de maneira. Unicast, multicast, desculpa, e broadcast é a maneira que essa informação vai ser transmitida dos pacotes. E existem três maneiras, ou três meios. Primeiro, unicast, tá? No unicast é de 1 para 1, certo? Então, o que acontece aqui nesse negócio de 1 para 1? O unicast é o sistema de roteamento mais comum usado na internet, com cada nó atribuindo a um endereço IP exclusivo. Então, eu estou levando de um para outro. Então, é exclusivo, tá? A transmissão. Já o multicast, ele fala o seguinte: os clientes de transmissão multicast devem ser membros de um grupo multicast, lógico, para receber informações. Geralmente, esses membros de multicast é transmissão de vídeo e de voz associada a uma reunião de negócios com base em rede. Por exemplo, cara, existe ali um determinado grupo que pode acessar. E aí nós chamamos de multicast, um determinado grupo de transmissão de vídeo e de voz, tá certo? Agora, se é jogado para todos, o negócio muda, tá? Olha aqui, ó, para um grupo de conjunto. Presta atenção, para um grupo de conjunto, não é para todos, não tá para todo mundo. O broadcast, no entanto,
Ele é para todo mundo, cara. Ele não quer saber, ele vai mandar, tá certo? Porque ele diz lá, ó, ele diz o seguinte: apenas um remetente, mas a informação são enviadas para todos os receptores conectados. A transmissão broadcast é essencial durante o envio da mensagem para todos os dispositivos da rede local, certo? Ele até fala, ó, um exemplo de consulta de resolução de endereço com protocolo de resolução de endereço, o ARP, envia para todos os computadores em uma rede local. Então ele não quer saber, é um para todos. Então, diferente do multicast, que é para um determinado grupo, o broadcast é um para todos. E eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, não custa nada. Existe aí as formas de transmissão, que são os meios guiados, certo? E os meios não guiados, tá? Os meios guiados utilizam cabos. Os meios não guiados utilizam ar como transmissão, o nosso wireless, tá certo? Beleza, então. Nós vamos falar agora de tecnologia, certo? A tecnologia do Wi-Fi. Todo mundo conhece a tecnologia Wi-Fi, tá? O problema, pessoal, é que dentro de uma rede de computadores, ele não vai perguntar, que é a rede Wi-Fi? Não, certo? Ele quer saber como é que essa rede Wi-Fi funciona. Bom, a transmissão de dados de uma rede Wi-Fi é realizada por ondas eletromagnéticas, certo? E elas são chamadas de quê? De WLANs. Bom, na sua casa, você tem um roteador que transmite internet para o seu celular. É uma LAN, é uma rede local. Beleza? Beleza. Mas existe a WLAN. O que é WLAN? Wireless Local Area Network, ou seja, através das ondas de ar, ondas de rádio. Ok? Beleza. O nome da área em que o Wi-Fi está disponível é chamado de quê? De hotspot. Beleza. Então, tranquilo, esse é o nome. O que acontece é que aqui eu estou trazendo mais detalhes que poderão cair na sua prova, certo? Mas o que eu quero que você fique ligado é com um padrão que é estipulado pela IEEE. São 3E, tá? Você fala assim, I3E, ok? É assim que você fala. Então, o padrão usado pela I3E no Wi-Fi, existe vários. O A, o B, o G, o N, o AX, enfim, tem uma variedade. Mas o que cobra em prova, pessoal, é a numeração do I3E. Lorival, não entendi. Vamos lá. Entenda o seguinte, o nosso Wi-Fi, ele tem no formato B, no formato G, no formato N, no formato AC, depois o MIMO e depois o AX, certo? Sendo que, olha só, cada padrão é estipulado pelo I3E. I3E, certo? Rede sem fio utiliza o padrão 802.11, acompanhado por uma letra, certo? É essa letra no final da sequência numérica que determina parâmetros como frequência, alcance e velocidade de rede. Então vamos lá. Cada letra vai definir um alcance, vai definir uma velocidade, vai definir uma frequência na rede de internet, na rede Wi-Fi, tá certo? Estamos falando de Wi-Fi, de ondas de internet, por exemplo, por ar, ok? Fechou. Mas o que é que eu quero que você fique esperto? É com isso daqui, 802.11. A 802.11 é justamente o que é para rede sem fio. É isso que eu quero que você fique esperto. É isso que eu quero que você fique esperto. Tá bom? Agora, a 802.11 existe A, existe B, existe G, existe N, certo? Orival, por que que existe isso aí? Lembra lá que ele falou? Lembra? Alcance, frequência, velocidade. Galera, isso é a evolução do Wi-Fi, certo? Aqui eu tenho justamente isso mostrando para vocês, ó. Eu mostrando aqui para vocês essa evolução. Olha a quantidade de evolução que tem isso daqui. Lá em B era 11 megabits por segundo. Em G já ficou 54 megabits. Em N já ficou 450 megabits por segundo. Em AC ficou 800 megabits por segundo. Em MIMO ficou 1.3 gigabits. Já é giga, pessoal. E em AX ficou
mais do que 5 gigabits por segundo, foi agora mais recente, em 2018. Então, cara, dá para perceber a diferença, sim ou não? Dá para perceber a diferença. É justamente isso que eu estou falando para vocês. Mas o que que eu quero que você fique ligado? O que que eu quero que você fique esperto? Quando te falar de rede sem fio, nós estamos falando de um padrão do I3E 802.11, certo? É isso que eu quero que você fique ligado. Aqui eu coloquei porque se cair, pelo menos você vai estar esperto. Atualmente, pessoal, tá vindo muito aqui esse Wi-Fi 6, que o pessoal chama de Wi-Fi 6, que ele utiliza 802.11 AX no final, certo? Aí, meu irmão, aqui o negócio é louco. Por quê? Porque ele suporta até 8 aparelhos, presta bem atenção, mantendo os padrões de velocidade. Ele é mais estável, sofre menos interferências se comparado com outros padrões. Só para que você tenha noção, nessa imagem mostra como é que era em 99, depois 2003, 2009, 2013 e como é que é em 2019. Olha a quantidade de coisas que pode conectar num Wi-Fi, ou seja, num hotspot, certo? Que tem ali a X. São várias coisas. Às vezes as pessoas reclamam, lá na minha casa, quando começa, não sei o que, bota 5 pessoas, já fica lenta a internet. Isso justamente, galera. Se você vai fazer uma festa na sua casa, se tiver muita gente no mesmo roteador, sua internet vai ficar lenta, certo? Porque aquele roteador tem um limite de pessoas. Não é assim também. A não ser que você tenha um AX, meu filho, aí você vai tirar a onda, tá certo? Padrão de velocidade de Ethernet. Ethernet, gente, quando a gente fala isso, geralmente é por cabos, por LAN, tá? Então vamos lá. Computadores que se comunicam em uma rede local LAN. Começou com Ethernet, depois veio a Fast Ethernet, depois veio Giga Ethernet. E por último nós temos o 10G Ethernet, que chega a 10.000 megabits por segundo, tá certo? Então é muito louco a nossa evolução. Aí eu falo um pouco de cada um aí para vocês, tá? Bem bacana. Agora, existe aí outros padrões de conexão. E é isso que eu quero que você leia, ó. Lê esse I3E. Por exemplo, ó, quando nós estamos falando de Ethernet, ou seja, LAN, é I3E 802.3. Quando nós estamos falando de Token Ring por LAN, estamos falando de 802.5. Como nós estamos falando de Wi-Fi, 802.11. Quando nós estivermos falando de uma Personal Area Network, um Bluetooth, 802.15. Quando nós estivermos falando de WiMAX, nós estamos falando de 802.16. E quando nós estivermos falando de Mobile Fi, é 802.20. Então, ou seja, cada uma, pessoal, existe ali o seu específico, tá? Além disso, existe o padrão Bluetooth, que ele pode ser master e slave ao mesmo tempo. Ou seja, ele pode ser mestre e escravo ao mesmo tempo. Ah, desculpa, não ao mesmo tempo, né? Ou um ou outro, tá certo? Por exemplo, você conecta aí o seu celular com a sua caixinha de som, então naquele momento o celular é master e a caixinha de som é slave, ou seja, é escravo, quem manda é no seu celular. Beleza? Então, ou é um ou é outro. ISP. Bom, gente, é o seguinte. ISP é como nós chamamos os provedores de serviço de internet, tá? Porque é o seguinte, os backbones, certo? Eles pertencem, aliás, às companhias de telefone e também a governos nacionais, certo? Então vai depender aí de qual local nós estamos falando. Aqui nós temos a NET, a Vivo, a Sky. São provedores de internet que vendem os provedores por menores, ó, a provedores menores ou a usuários comuns. E existe os tipos de hierarquia de provedores de internet. O nível 1 ele tem uma categoria cobertura internacional, o nível 2 tem cobertura nacional e o nível 3 tem cobertura regional. Eu só quero que você saiba, meu amigo, isso daqui. O que é ISP? São provedores de serviço de internet, tá? É isso que eu quero que vocês saibam. O que é ISDN, certo? Quando nós falamos de ISDN, tá aqui, ó. São um conjunto de padrões e protocolos que permite a transmissão digital de voz, dados e outros serviços de comunicação, utilizando a telefonia tradicional.
Então, existe a ISDN e existe a Dial-Up. Por quê? A Dial-Up ela tem a tecnologia de acesso à internet, sendo que ela também utiliza a linha de telefone convencional, sendo que ela é lenta e também ela é limitada. Em que sentido? O uso simultâneo, olha aí o que ele diz, ó, pois a velocidade é limitada e impede o uso simultâneo da linha telefônica chamada enquanto está conectado à internet. Então, no formato da IOAP, que é como a gente conectava antigamente à internet, eu tinha uma placa de fax modem, conectava essa placa e aí eu teria internet no meu computador. Mas aí, cara, se alguém ligasse para mim, caía a minha conexão. Funcionava assim, cara, era osso. Ou era um ou era outro. Era o formato da IOAP das antigas. Aí depois veio o tal da ADSL, né, que o pessoal chama aí, que muita gente começou a utilizar, que era a nossa conexão de banda larga, que utiliza também a linha de telefone convencional para transmitir dados em alta velocidade, tá certo? Então, foi o tal da conexão de banda larga, da Oi, Velox, né, que muita gente aí mundo afora teve. PLC, pessoal, é o seguinte: PLC é quando eu utilizo a rede elétrica para transmitir dados e fornecer conexão à internet, tá? Muitas casas hoje já estão vindo isso daqui. Elas são transmitidas através de fios elétricos, permitindo que dispositivos conectados à rede elétrica também acessem a internet sem a necessidade de cabos ou fios adicionais. Fala pra mim, é muito doido, né, cara? Você não, eu tenho certeza, você sabia que existia isso? Conta é outra, cara. E aí vem as redes de telefonia celular, né, galera? As redes de telefonia celular teve 1G, 2G, que é a nossa segunda geração, 3G, que é a nossa terceira geração, 4G, que é a nossa quarta geração, e a 5G, que é a nossa quinta geração, tá, pessoal? Que inclusive essa quinta geração, pessoal, ela que providencia de ter, por exemplo, internet das coisas, certo? E também providencia de ter os nossos carros autônomos. O detalhe é que as frequências são mais altas na 5G. Ela pode ter ali um massive, né, massive MIMO, o que é isso? Múltiplas entradas e múltiplas saídas, e isso aumenta demais a comunicação e deixa mais eficiente o desempenho. Tem também aí o beamforming, é uma técnica que concentra o sinal da transmissão diretamente do dispositivo do usuário. Tem baixa latência. O que é baixa latência? Reduz significativamente a latência, ou seja, o tempo de resposta. Então é baixo o tempo de resposta. Existe ali também o Network Slice, que é o slice de rede virtualizada, permite que operadores aloquem recursos de forma mais eficiente, maior capacidade, ou seja, há um aumento significativo na capacidade total da rede, permite suportar um maior número de dispositivos, esse é o detalhe, conectados simultaneamente. Então, numa 5G, por exemplo, você pode colocar mais dispositivos conectados. E também vem o IoT, que é o Internet das Coisas. A 5G foi projetada para atender às demandas do IoT, permitindo que uma variedade de dispositivos conectados, desde sensores de baixa potência até dispositivos de missão crítica, operem na mesma rede. Cara, é muito doido esse negócio aqui, muito massa também ao mesmo tempo, tá? Vamos para as questões, vamos ver aí as nossas questões. Questão de número 1 fala o seguinte: os computadores em uma rede precisam ser endereçados para que se possa estabelecer uma comunicação entre eles. Considerando uma informação, assinale a alternativa que apresenta o endereço correto no sistema IPv6 de endereçamento. Perceba, pessoal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, aí 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza. Preste bem atenção. Ele quer aqui mostre o endereçamento correto, certo? Se é correto, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra lá, o IPv6 ele tem 8 grupos. O IPv6 ele tem 8 grupos de 4 números. E esses números são de que tipo, professor?
do tipo hexadecimal, pessoal. Hexadecimal, beleza? Então, até o Google, até a Siri aqui quer falar agora, né? Pra lá, Siri. Fala-te. Beleza? Então, alternativa letra E de esperança. Não tem para onde correr, galera. Letra I, tá? Aqui não faz sentido. Aqui ele colocou 1, 2, 3. E aqui perceba, ele colocou só aqui, ó, um número. Aqui também um número. E aqui não tem os grupos, tá? Então fica sendo aí a alternativa letra E de esperança. As redes de computadores mostradas na figura acima, olha aí, ó, na figura acima, possuem endereços conhecidos como IP. Sabendo que há versões diferentes de IP, é correto afirmar que os endereços mostrados na figura estão representados no formato IPv2, IPv5, IPv4, IPv5, IPv6 ou IPv8. Meu irmão, perceba, aqui a maioria vai ter muito mais, tá, pessoal? Muito mais, ó. Ele mostra muito mais aqui, ó. Tanto aqui como aqui, certo? Nos consumidores, ele mostra junto mais. Aqui é o provedor, ó, serviço de internet, ó. Então, ele vai mostrar muito mais do que 4 grupos. Se tem 4 números, cara, eu já sei que é IPv6, tá? Você vai fazer assim, ó, IP, aí V4 e V6, tá certo? O IPv4, ele tem 32 bits, e o IPv6 ele tem 128 bits. Então aqui a gente já sabe que vão ter mais grupos e mais números. Questão de número 3. O endereço de IP 235.255.0.45, eu já sei que é IPv4. Mas ele quer saber, pertence à classe. Aí ele quer saber a classe. Já não é mais, pessoal, já não é mais se é IPv4, IPv6 e por aí vai, certo? Então, só para a gente relembrar, vamos voltar lá para que você lembre junto comigo aqui as classes de endereço IP, tá bom? Vamos lá, relembrando. De 1 a 127, de 128 a 191 e 192 a 223. Se você lembrar que vai de 1 até 223, o que nós usamos na realidade, né, como eles chamam, na real, você já mata essa questão, pessoal. Por quê, Lorival? Porque ele está acima, certo? Ele está acima. Ó, 223, aqui está começando com 235. Então a classe é a classe D, tá certo? Lembra desse detalhezinho lindo e maravilhoso. A ligação física de um AN, ponto a ponto, desculpa, a um ISP, permite que o usuário se torne parte da internet. Ué, cara, não é assim que funciona, não? Não é assim que funciona, não? Certa a nossa resposta, tá? É isso mesmo. Você já sabe o que é WAN, né, pessoal? Lembra? LAN, MAN, WAN, a nossa rede wireless. A rede wide, a rede maior geograficamente falando. Em relação ao tipo de rede, a arquitetura I3E802, as redes pessoais sem fio, utilizadas por dispositivos que suportam Bluetooth, são representados por quê? Por que padrão? 802.3.11.15 ou ponto 16? 802.15, tá, pessoal? Bluetooth. Se fosse o Wi-Fi, era 802.11, né, pessoal? Nós já vimos sobre isso. Acredito que a partir de 2020, pelo menos 50 bilhões de coisas estarão conectadas à internet. Desde carros autônomos, olha aí, ó, com capacidade de se comunicar com sinais de trânsito até sistema de automação industrial, passando por drones e pessoas. É necessário que a rede tenha a capacidade de suportar um número massivo de dispositivos conectados. Cara, beleza, vai lá. O sem fio. O mundo espera por esta nova tecnologia de redes móveis. Pronto, eu te dei uma resposta. A alternativa, letra E, 5G. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo como um grilo, como diz o outro, tá? Bom, nós encerramos aqui a nossa parte de redes de computadores.
Eu espero que vocês tenham aprendido bastante junto comigo aqui nesse nossos blocos, né, de rede de computadores, tá? Senhores, desejo para vocês aí um excelente estudo. Fiquem com Deus. Se tiver dúvidas, fique à vontade para falar comigo no meu Instagram, @proflorivalquer, ok? Tamo junto, então. Até depois da posse. Valeu, forte abraço.